Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, na nossa aula de hoje, o conteúdo que a gente vai ver é tensões e estados de tensões, deformação e estados de deformação, elasticidade, plasticidade, a conformabilidade plástica e as suas relações. Então, na realidade, a aula de hoje é mais para a gente lembrar de algumas relações que a gente vê lá durante as aulas de ciências materiais. Acredito que também resistências materiais a gente vê grande parte desses conteúdos, para a gente relembrar e mais adiante a gente pode aplicar então esses conceitos para os processos de conformação mecânica. Então, o primeiro conceito que a gente vai abordar é o conceito de tensão, né? Então, já foi visto lá nessas disciplinas que eu comentei, que um corpo, quando ele está em repouso ou não, pode ser aplicado então um carregamento externo. Aí pode ser um carregamento pontual ou um carregamento com várias forças atuando, né? E em função desse carregamento, ele tem a sua forma modificada. Então essas forças, em função da sua magnitude, elas podem provocar tanto deformações elásticas, como também podem causar deformações plásticas, que são aquelas que são irreversíveis, né? Então, independente da quantidade de forças que está atuando, sempre é possível decompor essas forças num sistema de eixos cartesianos. Então aqui é um caso, a gente tem várias forças atuando naquele corpo ali, e esse corpo está sujeito a deformação em função dessas forças. E se a gente for pegar ali uma força qualquer, a gente ainda pode pegar e decompor essa força para os eixos cartesianos. Então a gente vai ter uma força lá na direção x, uma em y e uma em z. Então a gente considera que essas forças atuantes elas sempre vão agir sobre uma superfície, ou então que cada vetor força vai agir sobre um elemento de área. Então a gente vai ter a força agindo sobre toda essa superfície, ou então a gente pode ainda considerar como um vetor de força sendo distribuído em um elemento de área. Então esse vetor força a gente chama de ΔFz e vai estar agindo então sobre um elemento de área delta AZ. Ou seja, então essa força pode ser distribuída ao longo de toda a superfície, como comentamos, né? Bem como ser distribuída para os elementos de área. Então a gente vai denominar, a gente vai pensar em tensão normal com a tensão atuante num elemento de área, e ela vai ser a razão então entre a força, o ΔFz, e o elemento de área que está sendo monitorado. Então, no caso ali, está sendo aplicado um ΔFz e um ΔAz, e a razão entre esses dois vai ser a nossa tensão normal em Z. E esses componentes da força F, então, eles que atuam na superfície do elemento, eles vão dar origem às conhecidas tensões de cisalhamento, que é representada pela letra grega ali tal. Então, a gente tem ali tal ZY, que é a força em Y e um componente da área em Z. E temos ali também tal Zx, que é uma força em X no componente de área AZ. Então, se a gente pegar, por exemplo, pegar um cubo, que é um volume infinitesimal, a gente vai observar que tem atuando nesse pequeno volume, em cada face do cubo, uma tensão que pode ser decomposta ainda em uma tensão normal, a face, e mais duas tensões de cisalhamento que estão contidas em cada face. Então aqui é um exemplo, a gente pegou ali um cubo, que é um volume muito pequeno, né? E verificou a distribuição de forças e distribuição de tensões. Então a gente observa que em cada face do cubo, a gente vai ter uma tensão normal, então aqui a gente tem uma tensão normal em Z, uma em Y
e uma em X, e vai ter duas tensões de cisalhamento em cada uma das faces. Então, a forma mais convencional da gente denominar essas tensões é através de dois índices, onde o primeiro ele é indicado o plano no qual a tensão, no qual se refere a tensão, né? E o segundo vai indicar a direção em que essa tensão está atuando. Então, normalmente as tensões normais ela tem sempre dois índices iguais. Então a gente só indica um deles, enquanto que as tensões de cisalhamento elas vão ter índices diferentes. Então, disso tudo a gente tira que existem somente 9 tensões, 3 tensões normais e 6 tensões de cisalhamento, sendo que ainda para que não ocorra o efeito de rotação, a gente considera que a tensão de cisalhamento XY é igual à tensão de cisalhamento YZ, a tensão de cisalhamento YZ é igual à tensão de cisalhamento ZY e a tensão de cisalhamento ZX é igual à tensão de cisalhamento XZ. Então, em função desse número elevado de tensões, quando a gente leva em conta todas essas incógnitas, a gente vai reduzir para 6 tensões, que são 3 tensões normais e 3 tensões de cisalhamento. E a gente pode indicar essas tensões através do tensor de tensões, onde a gente vai indicar essas tensões para o plano X, para o plano Y e para o plano Z. Componente da tensão hidrostática. Então, se a gente considerar um estado de tensões onde a gente tem que a tensão 1 é igual à tensão 2 e é igual à tensão 3, esse efeito ele não provocará deformação plástica na nossa peça. Apenas o que a gente chama de uma alteração elástica do volume. Então, essa alteração, como as tensões são iguais, a gente não tem uma grande deformação. A gente tem apenas uma pequena deformação elástica, que no momento que a gente retira então essas forças, o volume da peça ele volta ao estado inicial. Então, cada estado de tensões ele tem sempre um componente de tensão hidrostática, que a gente vai apresentar aqui por σm, que não provoca deformação plástica. Então, esse σm a gente pode considerar ele então 1/3 da tensão em X mais tensão em Y mais tensão em Z, isso a gente falando de tensões normais, né? Ou igual então 1/3 da tensão no ponto 1,1 mais tensão no ponto 2,2 mais tensão no ponto 3,3. E essa componente de tensão hidrostática a gente pode também chamar ela de tensão normal média. E isso vai alterar então o nosso tensor de tensões. Como essa tensão média ela não tem influência sobre o início do escoamento, a gente pode subtrair então ela do tensor de tensões, que é como está representado aqui, né? A gente subtraindo ela em cada uma das posições da tensão normal. Tensões principais. Então, considerando um caso, por exemplo, de um ensaio de tração, é possível a gente achar planos de corte do corpo de prova onde a gente tem uma tensão de cisalhamento nula. Então, dependendo da forma como a gente corta, a gente não encontra essa tensão de cisalhamento. E nesses planos, então, a gente vai ter ou uma tensão normal máxima ou uma tensão normal mínima. E esses planos eles são ortogonais entre si. Então, por exemplo, se a gente traçar aqui no encontro desses três planos, passando pelo ponto P aqui, eles são mutuamente ortogonais e essa tensão de cisalhamento, então, ela é nula. Então, nesses planos aqui, a gente só tem agindo as tensões normais, né? Uma para esse plano aqui, outra aqui e outra aqui. E por convenção, a gente diz que essas tensões normais, a tensão 1
é maior ou igual a tensão 2, que por sua vez é maior ou igual a tensão 3. Então, no tensor de tensões, a gente fica com esse resultado. A gente somente tem as tensões normais, né? E os valores de cisalhamento, eles acabam zerando. Pensando na resposta do material, o que interessa de fato é as tensões extremas, né? São elas que vão realmente provocar algum tipo de deformação mais aparente. Então, a variação da tensão normal com a tensão de cisalhamento, com a posição do plano de corte, pode ser melhor visualizada quando a gente aplica os métodos gráficos, que aí a gente está trabalhando de uma forma, uma resolução gráfica melhor, né? Então, os planos onde a gente tem a tensão de cisalhamento igual a zero vão receber o nome de planos principais. E essas tensões normais nesses planos vão receber o nome de tensões principais. Então, aqui, tensão normal 1, 2 e 3 vão ser as nossas tensões principais. Convém lembrar também do círculo de Mohr, né? Então, o círculo de Mohr ele é usado como uma forma mais tranquila, né, da gente representar a variação de tensão em função do plano de corte. Então, aqui nos exemplos iniciais, a gente vai utilizar o corte para um corpo de duas dimensões. Então, um exemplo ali, uma chapa fina, como é o desse desenho. Então, é sempre possível, nesse caso de duas dimensões, a gente achar dois planos de corte, né, perpendiculares entre si, onde age somente a tensão normal. Esses vão ser os nossos planos principais. Então a gente tem aqui, né, a tensão normal agindo nesse plano e nesse plano aqui. E a gente pode fazer o corte desse plano então. O terceiro plano, nesse caso, vai ser o plano da chapa, que é onde a gente tem a tensão de cisalhamento nula. Então, nesse caso, a gente pode determinar as tensões normais e de cisalhamento no plano, aqui no plano genérico A, né? Fazendo então um ângulo alfa com que o plano age na tensão normal 1. Então, o círculo de Mohr ele representa, nesse sistema de coordenadas tensão normal por tensão de cisalhamento, as tensões que atuam em uma seção qualquer. O ponto D aqui corresponde ao plano onde age a tensão de cisalhamento máximo. E nesse plano, então, a gente vai fazer algumas considerações, que 2 vezes alfa vai ser igual a 90 e o ângulo alfa vai ser de 45 graus. Dessas considerações, a gente pode começar a equacionar, então, o nosso círculo de Mohr. Então, com base aqui na nossa figura, a gente tem ali que a reta OB pode ser considerada como a reta OC mais a reta CB, e que isso pode ser considerado então como um meio da tensão normal 1 mais a tensão normal 2, mais um meio da tensão normal 1 menos a tensão normal 2 vezes o cosseno de 2 alfa. E que a reta AB ali, ela é um meio da tensão normal 1 menos a tensão normal 2 vezes o seno de 2 alfa. Então, disso tudo, a gente vai dizer que a reta OB vai ser a nossa tensão normal, enquanto que a reta AB ali vai ser a nossa tensão de cisalhamento. Então, vamos ver aqui de uma forma mais tranquila, mais visual. Então, ali a gente tem um estado plano de tensões, a gente pode pegar nesse cilindro e escolher uma seção para avaliar esse estado de tensões.
Então, num ponto da superfície de um corpo carregado, são conhecidas as tensões em dois planos perpendiculares. Então, a gente traça os planos nos eixos ortogonais, né? Aí a gente vai ter a tensão normal em x, em y, em z e as tensões de cisalhamento. Então, para a gente fazer o nosso círculo de Mohr, a gente vai traçar um eixo horizontal para marcar as tensões normais, né? Tensões sigma, e um eixo vertical para marcar as tensões tangenciais ou tensões de cisalhamento representadas pela letra tau. Então a gente marca as tensões normais de tração à direita da origem e as tensões normais de compressão à esquerda da origem. A gente marca para cima as tensões tangenciais que giram o elemento no sentido horário e para baixo as que acabam girando o elemento no sentido anti-horário. E aí a gente plota nesse plano aí, nesse plano tensão normal, tensão de cisalhamento, os valores das tensões apresentadas. Então aqui a gente já deu os valores, né? A gente pegou um exemplo já com os valores. Então, onde estão representadas todas as tensões normais e de cisalhamento. A partir daí a gente une os dois pontos, obtendo então a posição do centro do círculo de Mohr, ou sigma c, que é representado então por 1 meio de sigma x mais sigma y. Então a gente tem os pontos, faz a união deles e tem o centro do círculo de Mohr. E nisso a gente tem formado um triângulo, como está representado aqui. Então a gente traça o círculo com o centro no C e passa pelos dois pontos. A gente tem o 40 e no outro lado, o outro ponto 40, a gente traça o nosso círculo. A gente pode calcular o valor dos catetos desse triângulo, então. Então a gente tem ali que esse cateto é a tensão de cisalhamento XY, né? Ela é igual a 40. Esse cateto aqui é 1 meio da tensão em x menos a tensão em y. Então, calculando, a gente encontrou ali um valor de 30. E o cálculo da hipotenusa é só a gente fazer ali Pitágoras, né, que a gente encontra o valor dessa hipotenusa. Então, raiz quadrada dos catetos ao quadrado aqui, né, vai ser em torno ali de 50. Então, o valor daquela hipotenusa ali é 50. A hipotenusa, ela nada mais é do que o próprio raio do círculo de Mohr. Então, dessa consideração, a gente já tira algumas outras. Por exemplo, a tensão normal mínima. A tensão normal mínima vai ser a tensão no centro do círculo de Mohr, menos o valor do R. Então, a gente tem aqui 20 menos 50. Então, a gente vai ter uma tensão mínima de menos 30. E vai ter uma tensão máxima, que é representada pela tensão no centro mais o R, de 50 mais 20. Então, a gente vai ter uma tensão máxima de 70. Já a tensão de cisalhamento máxima é a própria representação do R. Então a nossa tensão máxima de cisalhamento aqui vai ser 50. Aí a gente pode, com esses valores de tensão, a gente calcular as tensões principais. Então a tensão principal 1 vai ser a tensão no centro mais o R. A gente tem todos os valores, então vai ser 20 mais 50. Tensão principal 1 vai ser 70. Tensão principal 2, tensão no centro menos o R, então 20 menos 50, que é menos 30. E a tensão de cisalhamento ali, que é os nossos 50 que a gente encontrou. A gente pode ainda tirar algumas outras informações do círculo de Mohr. Por exemplo, o ponto que representa o estado de tensão no plano que tem o eixo x como perpendicular e o ponto que representa o estado de tensão no plano que tem y como perpendicular.
pode verificar ainda que a direção que une um polo ao ponto do círculo corresponde à tensão principal 2. Essa é a direção 2 aqui. E que ela é igual à metade do ângulo central assinalado. Então esse ângulo a gente pode calcular também, né? A gente tem um ângulo ali θ1 e pode encontrar esse ângulo utilizando a tangente de 2θ, que é igual à tensão de cisalhamento xy sobre 1 meio da tensão normal menos a tensão em y. Calculando esses valores, a gente tem lá tensão de cisalhamento xy em menos 40, tensão normal em x de 50 e tensão normal em x de menos 10. A gente aplica lá no nosso cálculo, na nossa expressão, a gente encontra então um ângulo θ de menos 29,5 graus. Então esse problema a gente analisou ele em duas dimensões, né? Mas a gente pode generalizar ele também para uma situação onde a gente tenha três dimensões. Aí nesse caso a tensão de cisalhamento máxima ela vai ser representada pela tensão normal 1 menos a tensão normal 3 sobre 2. E aí a gente teria como se fosse três círculos representados, três círculos circunscritos. Nessa situação, a gente tem alguns exemplos. Primeiro exemplo A, a gente tem somente tração pura, né? Então a tensão principal 2 é igual à tensão principal 3 e é igual a zero. Então a gente tem ali a tensão de cisalhamento máxima. No nosso caso B, a adição da tensão principal 2 não altera a tensão de cisalhamento máximo. Então a resistência à deformação plástica não se altera. Na letra C, a gente tem a adição de uma tensão principal 3, ocasionando um efeito de diminuição da tensão máxima de cisalhamento. E no último caso, a adição de uma tração sigma 3 de compressão. Tração não, perdão, gente, uma tensão de compressão, ela vai aumentar drasticamente a tensão máxima de cisalhamento. Esse círculo de Mohr ele tem uma importância principalmente para a gente avaliar, né, ensaios de tração. Onde a gente pode avaliar, por exemplo, os pontos onde ocorre uma maior restrição, né? Então a gente tem ali no ponto D, onde começa a ocorrer a restrição e formar um pescoço no corpo de prova, a gente pode ter uma avaliação dele através do círculo de Mohr. Pode utilizar também nos casos da trefilação de arames, quando a gente deseja alongar então uma barra cilíndrica, né, é possível que a gente faça o tracionamento dela, que é bem o caso da trefilação. A gente tem uma barra e a gente acaba tracionando essa barra. Essa barra vai sofrer então uma restrição e o produto obtido dessa barra pode não ser mais satisfatório. Então a gente tem que saber também qual é o valor máximo de tração que a gente pode aplicar nessa barra para que não sofra uma restrição tão grande. E a gente pode utilizar ainda o círculo de Mohr nos ensaios de tração para a gente verificar a tensão máxima de cisalhamento que deve atuar no plano da seção transversal, né? Partindo disso, a gente entra na deformação. A deformação, então, ela é um resultado, né, das tensões que estão sendo aplicadas no corpo de prova.
Então, sobre a atuação de forças ou momentos em um corpo, podem ocorrer deformações. Essas deformações elas podem ser elásticas ou elástico-plásticas. Então, desde que a gente não exceda o nosso limite de escoamento, a gente vai ter uma deformação elástica, que pode ser recuperada, né? Ou se a gente exceder, a gente acaba tendo uma deformação elástico-plástica, onde a gente consegue recuperar uma pequena porção elástica, mas tem já então o corpo deformado permanentemente pela deformação plástica. Então a deformação elástica, como eu comentei, ela é reversível e é praticamente proporcional à tensão aplicada. Nessa figurinha aqui a gente tem um estado de deformação para vários estados de tensões, né? Onde um carregamento externo ele provoca tensões internas localizadas e essas tensões, por sua vez, vão provocar uma deformação localizada, né? A gente pode calcular essas deformações de forma pontual, né? Então, incremento de deformação num elemento de dimensão dx1, por exemplo, na direção x vai ser denominado como d em dx1. E aí a gente pode calcular a integral, né, desses diversos pontos infinitesimais ao longo de uma direção. E depois de toda a resolução matemática, a gente vai chegar lá no logaritmo natural do comprimento, por exemplo, aqui dimensão x, comprimento ao final, né, da deformação sobre o comprimento no início da deformação, ou no ponto zero, digamos assim. Então, de forma convencional, a gente denomina ali a deformação em x como a deformação localizada em um elemento dx, né? E que a deformação global em x é a deformação externa, também comumente denominada simplesmente como deformação ou deformação verdadeira ou ainda deformação logarítmica. Na mecânica convencional, a gente emprega comumente cálculos considerando essa deformação relativa, né, e não a deformação verdadeira. Então, normalmente, se não me engano, em resistências materiais, a gente aprende essa deformação relativa. Então, para uma deformação mais homogênea, essa deformação relativa é definida como sendo a razão entre o comprimento deformado e o comprimento inicial, que foi o que a gente viu. Na figura ali a gente mostra, na próxima figura a gente mostra justamente esses parâmetros geométricos que são necessários para o cálculo dessa deformação relativa em um ensaio de compressão. Essa deformação ela é empregada geralmente quando a gente tem pequenas deformações. Então a deformação quando ela é ali até cerca de 0,2 aproximadamente, ou então 20% quando a gente for expressar em porcentagem. Então é isso aqui, a gente tem uma deformação da peça, né? E a gente pode calcular a deformação em um pequeno elemento de área dessa peça, ou nesse caso aqui que está numa única dimensão em um comprimento ali, né? E a gente integrar isso para ter o valor da deformação global. Ou nesse caso aqui, um ensaio de compressão, né? A gente calcula essa variação de altura, onde a gente tinha lá o corpo primeiramente com uma altura inicial, depois da compressão ele teve uma nova altura e a gente faz o cálculo então dessa deformação. Então tem uma diferença, né? A diferença entre a deformação relativa e a deformação logarítmica para grandes deformações. Então aqui a gente tem uma tabela que indica essas diferenças. E para grandes deformações, então, é necessário a gente calcular a deformação verdadeira ou deformação logarítmica. Então a deformação global aqui vai ser igual
ao logaritmo natural, então, do H1 sobre o H0. Então, normalmente nos processos de conformação mecânica, a gente tem deformações muito grandes. Então, a gente acaba utilizando para esses casos aí essa deformação verdadeira ou deformação logarítmica. Lei da constância dos volumes. Então, o que diz a lei da constância dos volumes? Então, ela diz que como na deformação plástica de metais as deformações são muito grandes, a gente pode considerar que o volume permanece constante durante a conformação. O que se altera na realidade? A gente está alterando uh, as dimensões desse corpo de prova, mas o volume ele acaba se mantendo sempre constante. Então, considerando uma deformação no corpo, por exemplo, dessa figura, o volume inicial do corpo vai ser dado por N0, B0 e L0, que são os volumes iniciais. E depois, considerando que o volume não se altera após uma etapa de compressão, a gente pode escrever que esse N0 vezes B0 vezes L0 é igual a N1 vezes B1 vezes L1. Então, embora o valor de cada uma das dimensões aqui estejam se alterando, no final da deformação a gente continua tendo sempre o mesmo volume. Aí a gente pode estabelecer algumas relações matemáticas, dizer ainda que a deformação em cada um deles, então ln de H1 sobre H0 mais logaritmo natural de B1 sobre B0 mais logaritmo natural de L1 sobre L0 é igual a 1, ou que as deformações, tanto em H, B ou L, vão ser igual a zero. Essa é a afirmação, então, da lei da constância de volume. Condições para que a gente tenha um escoamento em uma peça. Então, o escoamento ele é a fronteira, né, entre o estado elástico e o estado plástico. E ele vai depender daquele estado de tensões que a gente comentou lá, das condições do material, da temperatura e da velocidade de deformação. Então, normalmente na conformação mecânica a gente trabalha sempre com um estado uniaxial de tensões. Então, nesse estado uniaxial, a gente sabe que o material ele entra em escoamento plástico no momento que a tensão de cisalhamento ela atinge o seu valor máximo. Ou seja, a tensão de cisalhamento máxima vai ser igual à tensão normal em Z sobre 2 ou igual à tensão normal de E sobre 2. Essa tensão E em E é a tensão na qual o material ele inicia o escoamento plástico, né? Então é o módulo de elasticidade do material. Ao a gente ultrapassar esse módulo de elasticidade, a gente tem esse escoamento plástico. E é determinado então nesse estado de tensões uniaxial. Se a gente tiver uma situação que a gente tem mais tensões atuando, é necessário a gente saber nesse caso quando ocorre o escoamento. Então, para a gente determinar esse momento que ocorre o escoamento, a gente tem alguns critérios que podem ser utilizados. O primeiro é o critério de máxima tensão de cisalhamento ou critério de Tresca. O que esse critério ele considera? Ele considera que o escoamento ele vai iniciar quando a diferença entre a maior e a menor tensão aplicada sobre o corpo atingir um valor crítico, e que esse valor crítico é o dobro da tensão de cisalhamento. Então ele diz lá que a tensão normal 1 menos a tensão normal 3 vai ser igual a 2 vezes a tensão de cisalhamento máxima. E isso ele considera ainda que é igual ao nosso módulo de elasticidade, ou então
uma constante Kf, onde Kf significa a tensão de escoamento no estado encruado qualquer do material. É isso obtido por um ensaio uniaxial de tensões. Então isso na prática significa que o início do escoamento ele não depende da tensão principal intermediária, então aquela tensão 2. Através de diversos ensaios, então os autores eles verificaram que desprezando essa tensão principal 2, a variação do valor real nunca ultrapassava 15%. Porém, se desejasse considerar essa tensão intermediária, seria necessário aplicar outros critérios. Então, esses outros critérios eles chegaram à conclusão mais à frente, que era o critério da máxima energia armazenada em um corpo. E esse critério, então, ele foi estabelecido por von Mises, onde ele dizia lá que esse Kf, que é igual ao módulo de velocidade, pode ser considerado como 1 sobre a raiz quadrada de 2, que multiplica ainda a raiz quadrada da tensão normal 1 menos a tensão normal 2, isso elevado ao quadrado, mais tensão intermediária 2 menos a tensão 3 ao quadrado, mais a tensão 3 menos a tensão 1 ao quadrado. E que nesses casos o escoamento ele ocorreria quando a parcela mais à direita da equação for igual à tensão de escoamento, que essa tensão é obtida pelo ensaio uniaxial de tensões. Então, quando a tensão principal 1 igual à tensão principal 2, ou a tensão 2 igual à tensão 3, Kf vai ser igual à tensão 1 menos a tensão 3, e os dois critérios, então, eles apresentam o mesmo valor. E a diferença entre os critérios de Tresca e von Mises apresenta uma diferença máxima no estado do plano de deformação, no caso onde a tensão 2 igual à tensão média, e isso é igual a 1/3 do somatório das tensões principais, ou então isso é 1/2 da tensão principal 1 mais a tensão principal 3. Então, estabelecendo uma relação entre o critério de Tresca e o critério de von Mises, a gente encontra uma relação ali de aproximadamente 1,15. Beleza, agora a gente vai ver um pouco das relações entre as tensões e as deformações. Então isso a gente vê bastante lá no comportamento dos materiais, né? Então nesse gráfico aqui a gente tem primeiramente um comportamento elástico até a tensão chegar a um valor máximo onde começa a ocorrer o escoamento, né? Então a partir desse escoamento a gente não tem mais a deformação elástica, a gente passa a ter uma deformação plástica. Essa tensão ela continua crescendo até onde a gente começa com o início da ruptura, que é essa tensão máxima, ou essa tensão U aqui, né? Que é onde começa a ocorrer esse efeito aqui da formação do pescoço. Essa tensão começa a cair, então, até o momento onde a gente tem a ruptura total. Então, desse gráfico a gente pode tirar algumas ideias interessantes. Então a primeira aqui, embaixo da nossa reta, a gente tem a região do comportamento elástico, ou seja, se nesse ponto aqui eu tirar a tensão, esse meu material ele recupera toda essa deformação aqui. A partir desse ponto de escoamento, onde a gente tem o deslizamento das discordâncias, a gente começa a entrar no regime plástico, ou regime ali de encruamento. Se eu liberar as tensões a partir desse ponto, ela recupera uma parcela de tensão elástica, porém não recupera toda a deformação.
ele já vai estar num estado deformado. E no final lá, a gente passa por uma região de encruamento não uniforme até o momento onde ocorre a ruptura total. Então as tensões vão ser ali a força, né, sobre uma área inicial, e a deformação então vai ser a variação no comprimento sobre o comprimento inicial. Na região elástica, que é a nossa primeira região aqui, o material ele se comporta, perdão, conforme a lei de Hooke quando submetido aos esforços. Então a gente tem lá que a tensão vai ser o módulo de elasticidade vezes a deformação. Então esse σc é a tensão atuante no material, o E é nossa constante elástica ou módulo de elasticidade ou ainda o módulo de Young. E temos também a deformação relativa provocada pelo carregamento, deformação causada pela tensão. Os principais parâmetros nesses casos vão ser o limite de proporcionalidade, ou σp, que é a máxima tensão na qual o material não obedece mais à lei de Hooke, ou seja, ele perde a linearidade entre a tensão e a deformação. É nesse ponto que a gente vai ter ali o escoamento. O módulo de elasticidade, ele fornece uma indicação da rigidez do material e depende das forças de ligação interatômicas desse material, o que explica seu comportamento inversamente proporcional à temperatura. Então, quando a gente estuda lá, a gente vê as diferenças, por exemplo, entre metais, cerâmicos e polímeros, e fala muito em relação às forças de ligação desses materiais, da ligação entre os átomos. E essa ligação, então, ela tem uma relação muito dependente, então, entre o módulo de elasticidade e essas forças de ligação. O módulo de elasticidade, então, é determinado pela razão entre a tensão convencional pela deformação convencional ou alongamento específico na região linear do diagrama tensão-deformação. Então, tensão é igual a módulo de elasticidade vezes deformação. Ou então, se a gente for querer isolar o módulo de elasticidade, é igual, então, a tensão sobre deformação. Daí a gente tira algumas propriedades também. Vamos começar aqui pela resiliência. Resiliência, então, é a capacidade do metal absorver energia quando deformado elasticamente. Então, ela vai ser essa região logo abaixo do módulo de elasticidade. Então, é a medida da quantidade de energia de deformação por unidade de volume necessária para tensionar o metal da origem até a tensão do limite de escoamento. A gente considera então materiais resilientes aqueles com baixos módulos de elasticidade e normalmente eles são utilizados, por exemplo, na aplicação de molas. Então a gente tem aqui uma diferença entre eles, né? Por exemplo, aqui um aço com 0,6% de carbono tem uma resistência mais alta. Um aço estrutural ali com 0,2% de carbono já tem uma maior tenacidade, então ele absorve mais energia até a fratura. E um aço de baixo carbono já é um aço que tem um comportamento mais dúctil. E essa resiliência ela pode ser expressa então como um meio que multiplica a tensão ao quadrado sobre o módulo de elasticidade. A gente tem ainda o módulo de elasticidade transversal, que é representado pela letra G. Ele corresponde à rigidez do material quando submetido a um carregamento de cisalhamento. Então, G é a tensão de cisalhamento ali, né? É o módulo de cisalhamento, perdão.
Temos ainda o coeficiente de Poisson. Ele foi expresso então pelo cientista francês Poisson, onde ele descobriu que dentro de uma faixa elástica a razão entre a deformação longitudinal e a deformação lateral é uma constante, que é determinada então pelo coeficiente de Poisson, que é expresso ali pela letra grega ni. Então esse coeficiente é um coeficiente que é adimensional, tem sinal negativo, porque normalmente o alongamento longitudinal é o que é uma deformação positiva, provoca uma contração lateral. E esse valor ele é único e determinado para cada um dos materiais. Então, por exemplo, ali a gente tem alguns valores para sólidos não porosos entre 0,25 e 0,35. No aço é cerca de 0,30, concreto 0,20 e nos plásticos cerca de 0,34. Na região plástica, a gente encontra o limite de resistência ou tensão máxima suportada, ou σu, né? Que é esse maior valor de tensão que está aqui no ponto B, que o material pode suportar antes da ruptura. Temos ainda tensão de ruptura ou tensão de fratura, que é esse σf, que é a tensão que a gente observa exatamente no ponto onde ocorre a fratura. Daí a gente tira o conceito também de ductilidade. Então a ductilidade ela é uma propriedade física, onde os materiais eles suportam deformação plástica sem se romper, a capacidade de um material sofrer essa deformação plástica sem se romper. Pode ser medida então pela porcentagem de alongamento até a ruptura ou pela porcentagem de redução de área na ruptura. Então, se a gente calcular o alongamento, a gente pega o valor, o comprimento na ruptura menos o comprimento inicial sobre o comprimento inicial e multiplica por 100. Ou se a gente for relacionar com área, a área inicial menos a área final sobre a área inicial vezes 100. E em função disso, a gente pode classificar esses materiais, né, como sendo materiais mais frágeis ou materiais mais dúcteis. Então, materiais mais frágeis são aqueles que vão ter uma dureza maior, vão ter uma tensão maior, a aplicação de uma tensão maior e provocar pequenas deformações, e aqueles mais dúcteis e aqueles que suportam uma maior tensão em conjunto com uma maior deformação. Encruamento. Então, o encruamento ele também é chamado de endurecimento por deformação. Então, por exemplo, aqui a gente tem um carregamento, né? Se a gente cessar esse carregamento antes do limite de escoamento, eu comentei que a gente tinha um retorno da deformação. Porém, após passar esse ponto, a gente tinha uma pequena recuperação, mas tinha uma deformação permanente. Então, ao passar do ponto de escoamento e entrar na região plástica e a gente cessar o carregamento, a gente tem uma pequena recuperação da porção elástica, mas já tem o material deformado. A gente já tem uma movimentação das discordâncias. Então, se a carga ela for aplicada, for novamente reaplicada, o ponto inicial da tensão não vai ser no nosso ponto de origem. Ele vai ter um novo ponto de origem. E a partir desse novo ponto, então, a gente vai ter uma região elástica maior e uma região plástica menor. Então, esse material vai ter uma ductilidade menor. Então, a gente acaba alterando essas regiões elástico-plásticas através da movimentação das discordâncias. A gente tira também a propriedade de tenacidade.
Então a tenacidade ela é a capacidade que um material, que um metal, por exemplo, ele tem de absorver energia durante a zona plástica. É a medida da quantidade de energia que o material ele pode resistir sem causar a fratura do material. E é uma propriedade que é desejável quando a gente tem peças que estão sujeitas então a choques ou impactos, como por exemplo as engrenagens ou correntes. Considerações gerais sobre a tensão de escoamento. Então, a conformabilidade do metal, de um material em si, a gente viu que ela depende muito da estrutura cristalina, né, das forças de ligações interatômicas. Então, depende muito dos cristais. Esses cristais, ao serem solicitados, eles indicam o escorregamento após o carregamento atingir um valor limite, que é a tensão de escoamento. Esse valor limite pode ser o limite de escoamento, por exemplo, quando a gente está realizando um ensaio de tração. Então está aqui, a gente vai tracionando esse metal, a gente começa a afastar um átomo de outro até um limite. Chegou nesse limite, se a gente liberar essa tensão, esses átomos eles voltam a se atrair, voltam para a posição inicial. Se a gente ultrapassar esse limite, a gente ultrapassa o que a gente chama de tensão de escoamento. E aí a gente tem um deslizamento do plano de átomos. Isso, quando a gente plota o gráfico tensão-deformação, a gente observa esse ponto de escoamento bem nítido. Então a tensão está crescendo, ela começa a dar uma baixadinha, ou se mantém um pouco estável, e aí do nada ela começa a subir de novo. Nesse momento de instabilidade ali foi que ocorreu, foi que se ultrapassou esse limite de escoamento. E aí a gente tem a zona elástica, que é do zero até o ponto S aqui, e a zona plástica, que é todo o restante da curva. Na conformação mecânica, a zona que é mais importante é aquela que vai justamente depois do limite de escoamento, que é a região plástica, né? A zona que mais nos interessa, porque é a região onde a gente vai estar deformando o metal, dando a forma que a gente quer. Então ela vai do limite de escoamento até o limite máximo. Por que até o limite máximo? Porque se a gente ultrapassar esse limite máximo, a gente começa o processo de ruptura do material, começa a formação do pescoço e parte então para o processo de ruptura do material. E não se quer isso, né? A gente quer conformar, dar a forma que a gente quer para o material sem que ele acabe fraturando. Então essa é a zona da região plástica. No limite do escoamento vai iniciar a deformação plástica e no limite máximo começa a ruptura do material. Então lá, quando a gente via lá o diagrama convencional, a gente tinha uma força F sempre relacionada com uma área inicial. No diagrama que vale para nós agora na conformação, a força ela vai ser relacionada com a área instantânea. Então, em cada ponto, a gente vai ter uma relação entre força e área. Essa curva a gente vai chamar de curva verdadeira. Então, ela relaciona a tensão verdadeira com a deformação verdadeira e pode ser também chamada de curva de escoamento. Então, essa era a nossa curva convencional, né? Então, a gente tinha lá que um determinado momento a gente tinha uma tensão máxima, depois ela acabava caindo e até o momento da ruptura. Mas como essa curva ela considera a força pela área inicial, a gente observa esse decréscimo de tensão. Mas se a gente relacionar agora a força com a área momentânea,
a gente vê que na realidade essa tensão ela continua aumentando até o momento onde a gente tem a ruptura. Como a área ela vai ficando cada vez menor, a tensão ela acaba ficando maior. Então a tensão verdadeira acima do limite de escoamento também é chamada de resistência ao escoamento, ou KF, né? Define-se essa resistência ao escoamento como a tensão aplicada num corpo de prova que está submetido a um carregamento uniaxial e que provoca o escoamento do material, ou seja, provoca o início da deformação plástica. A resistência ao escoamento é uma grandeza que é muito importante, né, a conformação mecânica, né? É a partir dela que a gente tem a conformação mecânica. Ela é influenciada pelo material, pela microestrutura, pela temperatura, pela deformação e pela velocidade de deformação. Então, tem uma série de fatores que acabam alterando, né, a nossa resistência ao escoamento. O conhecimento desse valor de escoamento ele é fundamental para nós, para a gente calcular a força e o trabalho de conformação, bem como para a gente dimensionar também as matrizes e os cálculos dos parâmetros internos dos materiais conformados. Construção das curvas verdadeiras de escoamento. Como é que a gente faz então para traçar essas curvas verdadeiras? Porque o que a gente normalmente observa nos livros de ciências materiais são ah, são as curvas convencionais. Então, para o cálculo dos esforços, da energia, ou até mesmo para a simulação numérica dos dados para as curvas de escoamento ou curvas de fluxo, a gente tem vários métodos. A gente pode calcular eles pelo ensaio de compressão. Então, esse processo, quando com boa lubrificação, é o que mais se adapta para a determinação dessas curvas de escoamento. Então, com o processo de lubrificação, a gente procura simular então um estado de tensão uniaxial, evitando a forma de barril do corpo de prova. Aí a gente vai medir a força e a variação de altura desse corpo de prova. E a tensão de escoamento vai ser calculada em cada instante pela seguinte forma. Então, Kf vai ser igual a força sobre a área, né? Ou força vezes H sobre a área inicial vezes H inicial. Ou ainda, força vezes H0 menos a variação de H sobre a área inicial vezes o H inicial. Então a gente vai ter ali, se eu não me engano, essa letra, eu não me lembro mais dessa letra grega aqui. Deixa eu me lembrar da letra grega, agora não me fugiu. Φ, agora voltou. Então a gente tem um φ V ali, que é o grau de deformação, a, a variação na altura ali, né, ou altura instantânea, a área inicial, força de compressão, o comprimento inicial e o comprimento após a conformação. A gente pode utilizar ainda o ensaio de tração conforme descrito por Seibel. Nesse ensaio ele diz que é mais fácil da gente determinar as curvas de escoamento, mas porém como fator negativo a gente tem um grau de deformação que é relativamente pequeno. Então ali o φ entre 0,2 e 0,3. O corpo de prova ele começa a estricção quando ele atinge a tensão máxima lá, quando ele começa a formar aquele pescoço. E a partir daí a gente não tem mais um ensaio axial de tensões.
a gente pode calcular então essas curvas verdadeiras até o limite de resistência máxima ou o ponto de fricção. Então o KF vai ser a força sobre a área, ou força vezes o comprimento sobre a área inicial vezes o comprimento inicial, ou ainda a força vezes o comprimento inicial mais a variação de comprimento do corpo de prova sobre a área inicial vezes o comprimento inicial. Então o φv vai ser o logaritmo natural do comprimento final sobre o comprimento inicial, ou ainda a área inicial sobre a área final. Então, conforme o Siebel, a gente pode calcular a tensão de escoamento após o limite de fricção pela seguinte expressão: Kf vai ser igual a F vezes a área mínima, que multiplica então o comprimento vezes o raio sobre 4 vezes o perímetro. E o grau de deformação equivalente vai ser o logaritmo natural da área inicial sobre a área mínima, ou seja, a área no local da fricção. A gente pode calcular ainda as curvas verdadeiras por ensaios após sucessivas deformações. Então, normalmente a gente utiliza esse método usando barras ou arames trefilados, ou ainda chapas laminadas. E para cada passe da chapa, da barra ou do arame na máquina, a gente determina a tensão convencional de escoamento. E aí faz a plotagem dessas tensões de escoamento em função da deformação. Aí a gente vai ter então a curva verdadeira de escoamento. Pode executar ainda através dos ensaios de torção. Esse ensaio normalmente ele envolve, né, grandes deformações. E como desvantagem, a gente tem a complexidade da confecção dos corpos de prova, enquanto lá para tração e compressão é mais fácil, na torção ele se torna um pouco mais complicado. Então, após um carregamento e descarregamento em curto espaço de tempo, a gente tem um ponto A, que vai estar sobre a curva original. Em alguns materiais a gente observa um deslocamento dessa curva, né, ou um efeito do encroamento, quando o tempo para recarga é estendido por um maior período de tempo. Então, o tempo entre o descarregamento e o próximo carregamento começa a ficar maior. E aí a gente tem um fenômeno que a gente vai determinar lá como um envelhecimento que não cabe aqui pra gente, mas é interessante saber. Bom, pessoal, essa parte em si eu acabo não cobrando dentro da disciplina, ela serve como um auxílio, né? Para mais adiante, quando a gente estudar os cálculos dentro da disciplina, a gente tem uma base, a gente tem a parte básica, digamos assim, para a gente poder continuar. Então isso serve mais como um lembrete, né? Isso tudo a gente já viu ao longo do curso da engenharia mecânica, só para a gente lembrar que mais a gente, quando a gente for utilizar, então, isso está mais fresco então na memória. Beleza, pessoal? Obrigado por quem prestou atenção até aqui e até a próxima aula.